aqui no capítulo de número 9, no versículo 19 da palavra do Senhor em Provérbios, o texto é muito claro, que ele diz assim: o Senhor, pela sua sabedoria, ele fundou a terra. Ou seja, no capítulo 9, versículo 19, a Bíblia está nos dizendo que o Senhor, pela sua sabedoria ou pela a sabedoria, ele fundou a terra. E pelo entendimento ele estabeleceu. Então, e pelo conhecimento ele fendeu, ou seja, ele fez separações. Então, meus irmãos, quando nós vemos acerca de sabedoria, a sabedoria, ela é necessária fazer uma junção, ou seja, ter esse casamento. O casamento do entendimento com o conhecimento e com a sabedoria. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos esses três aspectos, os dois por si só, eles não funcionarão. Pode até funcionar, mas não vai trazer êxito. E se nós observarmos apenas um aspecto, por exemplo, tem muitas pessoas que elas são formadas, passaram aí no vestibular, outras fizeram esse ensino médio, mas são mais ignorantes do que um cidadão da roça. Então, qual é a diferença? Mas a pessoa tem sabedoria, a pessoa tem conhecimento. E por que tem essa diferença que uma pessoa que ele é lá da roça e ele tem mais educação do que aquele que passou pela escola, passou anos de ensinamento e é uma pessoa totalmente ignorante? Então, quando nós observamos a respeito disso, porque é necessário haver um casamento, haver uma junção da sabedoria. Outro exemplo, por que muitas pessoas, quando elas fazem aí alguns cursos, principalmente as pessoas dizem assim: fulano de tal fez um curso aí para aprender um bom relacionamento e depois se separou. Irmãos, isso não faz diferença nenhuma, seja o curso que você faz na vida, seja de teologia, seja de qualquer outra área. Mas se não haver essa junção, esse casamento da sabedoria, do entendimento e do entendimento, os dois por si só, eles não andarão, e se andar, não vai muito longe. Então, quando nós observamos a sabedoria, como nós falamos no início, a sabedoria é a aplicação prática daquilo que você aprendeu. Mas, irmãos, não é simplesmente você pegar a sabedoria e aplicar. É necessário entendimento. Então, porque eu vou dar aqui um exemplo. Tem pessoas que ela diz assim: eu sou sincera, o que vem eu falo na cara. Ou seja, uma pessoa dessa tem sabedoria para falar, mas não tem entendimento. Mas será se aquilo que você vai falar está na hora? Ou está no momento? Ou é cabível a ser falado? Mas muitas pessoas, por sua sinceridade, elas machucam e elas ferem pessoas. Então, isso é muito importante, que nós temos que entender acerca de como aplicar a sabedoria. Então, é necessário um entendimento para nós podermos aplicar essa sabedoria. Então, quando nós observamos, você tem que policiar, você tem que fazer uma meditação para que você aplique no momento certo e na hora exata a sabedoria. E logo após nós entendemos acerca da sabedoria, o entendimento. O que é entendimento? O entendimento são as informações que você tem a respeito de algo, ou a respeito de alguma coisa, ou a respeito de um determinado objeto, seja lá qual for. Então, você tem as informações corretas a respeito disso. Por exemplo, você que mora na cidade de Inhumas, você conhece a sua cidade? Então, às vezes eu faço algumas perguntas para algumas pessoas. Eu tenho aqui, praticamente, não tem nem 5 anos que eu moro nessa cidade. Aí, às vezes, eu converso com alguns cidadãos daqui, eu pergunto: quantos anos tem essa cidade? Então, moradores velhos da cidade, ou seja, não tem esse entendimento, não tem essa sede de buscar esse conhecimento. Então, é muito importante. Aí, às vezes, eu pergunto assim: nós estamos em quantos mandatos aqui nessa cidade? Quando essa cidade foi fundada? Então, eu começo a falar para eles, eles ficam observando. Ou seja, irmãos, nós temos que entender que a sabedoria por si só, ela não vai valer de nada. Então, é necessário nós ter entendimento para aplicar ela no momento e na hora certa. Então, para que nós possamos também estabelecer, fragmentar esses momentos,
nós temos que ter o conhecimento. Porque o conhecimento, quando nós vemos que Deus ele fez a terra, primeiro ele fundou a terra, depois que ele fundou a terra, ele começou a estabelecer as coisas na terra. Então, logo ele, após estabelecer, ele, pelo conhecimento, ele fez separações. Então, nas nossas vidas não é diferente. Eu não posso agir por impulso, a favor da minha própria vontade. Eu tenho que ter alguns raciocínios, eu tenho que pensar, eu tenho que meditar, porque hoje, até dito aí pelos psicólogos e pelos psiquiatras, psicanálise, aqueles que estudam sobre a mente humana, que 95% da população mundial não pensa. Isso é muito importante. 95% da população mundial do mundo, elas não pensam. Por quê? Porque elas vivem em cima de pensamentos dos outros, em cima de raciocínios alheios. Elas vivem apenas por ouvir os outros falar, e elas estão repassando aquilo que elas aprendem no ambiente ou no local. Elas não param para ter os seus próprios pensamentos, para procurar o próprio raciocínio, para que ela possa se expressar de uma forma clara, sem ser teleguiada pelos outros. Então, isso é muito importante que nós compreendemos a respeito da palavra do Senhor. Então, porque quando nós adquirimos a sabedoria, adquirimos o entendimento e temos conhecimento, então a Bíblia diz que isso vai nos dar lucro. Mas muitas pessoas estão tendo prejuízo. Muitas pessoas, a empresa está quebrando, muitas pessoas estão aí dispensando seus funcionários, enquanto outros estão crescendo. Será essa sabedoria que eu tenho hoje, ela está me dando lucro ou prejuízo? Será se de fato isso é sabedoria? Como que eu estou aplicando ela? Como que eu estou fazendo essa junção e também fazendo tudo isso que a Bíblia nos ensina? Porque a Bíblia diz que o homem de Deus, ele ama a Deus, ele obedece, e isso é conhecido como sabedoria. Então a Bíblia fala no versículo 24, outro exemplo. Por que muitas pessoas dizem que tem sabedoria? Tem pessoas que são homens de Deus, prega, canta, sapateia e assim por diante. Mas muitos não dormem, perde o seu sono diante das situações. A Bíblia fala no capítulo 9, versículo 24, que o homem que tem sabedoria, tem entendimento e tem conhecimento, o sono dele é suave. Aleluia. O sono dele é suave. Então, isso é muito importante. Irmãos, quando eu estava aprendendo a respeito disso, buscando essas informações, eu praticamente demorava de meia hora a 15 minutos para dormir. E hoje, dentro de 4, 5 minutos, em qualquer hora do dia ou da noite, quando eu deito, eu durmo. Então, isso é muito importante. Às vezes, eu falo isso para as pessoas e elas não compreendem. Por quê? Nós temos que aplicar isso sobre as nossas vidas. Independente das circunstâncias, das situações, nós não podemos, isso não pode roubar o nosso sono, não pode roubar a nossa paz, porque lá a Bíblia diz que a paz que Jesus nos deu é uma paz para sempre, não é uma paz que ela foge diante das dificuldades ou diante das situações, porque muitas pessoas, a paz dela foge diante das tribulações, diante das situações difíceis, ela perde a paz, ela agride, ela se altera e assim por diante. E ela perde o sono. É preciso tomar remédios, buscar recursos químicos para trazer novamente ela voltar ao normal. Porque a palavra de Deus, ela não é o suficiente. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Então que nós possamos aprender, aplicar a sabedoria, aplicar o conhecimento, não na vida dos outros, mas nas nossas próprias vidas, porque isso vai refletir na vida de outras pessoas. Porque muitas pessoas estão querendo aplicar isso na vida das pessoas, e eu quero dizer para você, você vai estar sempre sendo frustrado. A primeira pessoa que você tem a aplicar isso é na sua vida, e você vai ver a diferença em nome de Jesus. Então aqui eu quero estar aqui louvando a Deus pela sua vida, fazendo aqui esta oração. Deus abençoe aqui a nossa irmã Corina e a todos que estão conosco nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor,
por esta programação abençoada que o Senhor está nos abençoando, pela Rádio Educativa FM, Senhor, pela irmã Carolina, Senhor, o pastor Vilmar, Marco Corselli, e a todos, Pai querido, que têm contribuído para o crescimento dessa emissora, que o Senhor abençoe de uma forma maravilhosa, que essa sabedoria, esse entendimento, Senhor, esse conhecimento seja aplicado para o conhecimento e para o crescimento, Senhor, da tua obra, crescimento, Senhor, como pessoas, crescimento físico, crescimento pessoal, financeiro, intelectual, espiritual, em todas as áreas, Pai. Que o Senhor os abençoe, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, aí pelo site, aí pelo Facebook, aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor abençoe todos, Pai, de uma forma grandiosa, Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti neste momento e Te agradeço, em nome de Jesus.